nesse sétimo parágrafo, Kardec ele reflete sobre um dos principais fundamentos do espiritismo, a universalidade dos seus ensinos. A doutrina espírita, ela vai buscar demonstrar que os princípios morais e espirituais, eles são válidos para todas as pessoas, em todas as culturas e em todas as épocas. A diversidade de fontes utilizadas na codificação do espiritismo corrobora com essas ideias. A mesma pergunta que era feita numa mesa mediúnica na casa de Allan Kardec, era feita em outras casas, em outros países, e a resposta era sempre a mesma, mostrando que os ensinamentos espíritas transcendem as particularidades de cada cultura e cada época. E aí, Kardec começa falando como complemento de cada preceito, ou seja, as informações que serão apresentadas, elas servem como uma adição ou explicação extra para cada um dos mandamentos ou regras morais. As informações espíritas, elas são apresentadas como um complemento e não como uma substituição aos ensinamentos religiosos tradicionais. Acrescentamos algumas instruções escolhidas, ou seja, foram selecionadas algumas orientações específicas para serem incluídas no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Então, sugere aqui que as instruções foram recebidas através de mediunidade, ou seja, foram ditadas por espíritos a médiuns em diferentes momentos e em diferentes lugares. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Então, o que que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que essa frase busca dar credibilidade às informações recebidas dos espíritos através dos diferentes médios, em diferentes países e diferentes locais. A ideia central é que essa variedade de fontes, de médios, de locais, torna esse ensinamento mais confiante e imparcial. Imagine se apenas o Allan Kardec tivesse recebido essa ajuda espiritual, essas respostas. Teríamos crédito? Agora, se a mesma pergunta é feita por diferentes médios, em diferentes locais, e se obtém a mesma resposta, temos que pelo menos dar crédito ao que está sendo escrito nesse livro. Então a gente começa aqui analisando os principais pontos, né, desse sétimo parágrafo. Parágrafo esse em que Kardec ele aborda a metodologia de compilação de ensinamentos espirituais, destacando a importância da diversidade de fontes para garantir uma imparcialidade e também uma universalidade das mensagens. Então a gente pode, num primeiro momento, né, que a gente analisa o parágrafo, ver que ele fala de uma complementação dos preceitos, ou seja, Kardec menciona a adição de instruções que foram escolhidas como complemento a cada preceito, ou seja,
Existe um conjunto de princípios ou regras básicas que são expandidas, explicando por meio dessas instruções adicionais, ou seja, o espiritismo ele não veio para substituir nenhum tipo de doutrina ou substituir nenhum tipo de religião, mas ele veio para dar uma complementaridade, para explicar os preceitos. Aí ele continua, né, falando sobre a origem dessas instruções, né, de acordo com a diversidade das fontes. Então, uma das características que é crucial dessa instrução é a origem. Elas foram ditadas por espíritos em vários países e por diferentes médios. Essa diversidade geográfica e mediúnica é enfatizada como um ponto positivo, porque imagina que se só o Kardec tivesse recebido o privilégio de poder ouvir os espíritos e fazer, ninguém ia dar crédito. Como as mesmas perguntas eram feitas em várias casas mediúnicas, em vários locais, em várias geografias, e as respostas eram sempre as mesmas, isso serve como uma credibilidade, né, à origem dessas instruções. E aí, ó, evitar influências pessoais, a razão dessa escolha metodológica é clara, e deixo isso bem claro, que é evitar a influência pessoal ou do meio. Caso as instruções fossem provenientes de uma única fonte, ou seja, só o Kardec que escutou os espíritos, só o Kardec que transcreveu essas mensagens, isso iria demonstrar uma preocupação com uma objetividade, com a pureza das mensagens, né. Então ele busca minimizar a interferência humana ou contextual. E aí, ele passa a falar sobre uma prova da universalidade dos ensinos, ou seja, a diversidade da origem, né, serve como uma prova de que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Ou seja, o que os espíritos falam para Kardec, eles falavam para outros médiuns em outros pontos do planeta. Isso reforça a ideia de que a mensagem espiritual ela é universal, ela é acessível a todos, independente da localização geográfica ou do médium que está recebendo esta mensagem. Então, fazendo uma análise mais geral, né, esse parágrafo ele vai destacar a importância da diversidade de fontes na compilação do ensinamento espírita, vai falar sobre a variedade de médios e locais geográficos, que serve como um mecanismo de controle, evitando a influência de fatores pessoais ou contextuais que poderiam distorcer a mensagem. E a implicação é que, ao reunir instruções de diversas origens, obtém-se um quadro mais completo, imparcial da verdade espiritual. E ao final desse sétimo parágrafo, Kardec ele bota duas notas de rodapé que vale a pena a nossa análise, a nossa interpretação. Ele começa da seguinte maneira: houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo chamar a atenção para a existência de um vasto material. Kardec reconhece que havia um grande volume de comunicações espíritas disponíveis, provenientes de diversas cidades e centros. Isso demonstra a abrangência do fenômeno mediúnico e a riqueza de informações que eram transmitidas pelos espíritos. Ele continuou: tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis. E para isso, para evitar essas repetições, ele teve que adotar um critério de seleção. Ou seja, foi necessário realizar uma seleção criteriosa. O objetivo, como ele já está dizendo aqui, era evitar essas repetições e apresentar apenas aquelas comunicações
que melhor se encaixavam no plano da obra. E ele fala, ó, e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra. Ou seja, Kardec chama atenção aqui para o foco na qualidade. Ou seja, a escolha das comunicações, ela não se baseou apenas na quantidade de informações, que era enorme, mas principalmente na qualidade do conteúdo, é o que ele chama de pelo fundo, e na forma como se apresentavam. O material selecionado deveria ser relevante para o tema da obra e apresentar uma boa clareza e coerência. E ele fecha essa primeira parte da nota de rodapé falando, reservando para as publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Ou seja, ele destina uma boa parte desses textos, né, que havia muitos textos, para publicações futuras. Ou seja, o que não foi possível incluir na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou reservado para publicações futuras. Kardec ele fez outros livros além do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso indica que havia um planejamento para divulgar o restante do material em outros momentos, evitando que as informações importantes pudessem ser perdidas no tempo e no espaço. Então, nesse segundo parágrafo das notas de rodapé, Kardec ele vai abordar o porquê da sua decisão de não identificar os médiuns envolvidos nas comunicações espíritas. Como nós vimos anteriormente, né, a comunicação espírita ela não foi exclusivo de Allan Kardec. Essa comunicação ela aconteceu em várias partes do mundo com diversos médiuns. E aí fica a questão, por que essas pessoas não foram citadas no seu livro? Né? E aí ele vai justificar isso com base em princípios da doutrina espírita. Então veja, ele já começa falando aqui, ó, quanto aos médios, obtivemos-nos de nomeá-los. Ou seja, ele cita aqui o anonimato dos médiuns. Mas por que ele faz esse anonimato? Esse anonimato ele está relacionado com o fato de que o foco, a atenção, tem que ser no conteúdo das mensagens e não nos intermediários, e não nos médiuns. Ele continua, na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, os próprios médiuns é que pediam para não ser identificado. E assim sendo, não convinha fazer exceções. Ou seja, Kardec demonstra um respeito ao pedido dos médiuns, que na maioria dos casos, né, a omissão de seus nomes era um pedido que eles mesmos faziam a Allan Kardec. Isso demonstra, né, um respeito à vontade dos médiuns e reforça a ideia de que a humildade é uma característica importante para aqueles que se dedicam à mediunidade. E ele vai além, ó. Aos demais, os nomes dos médiuns nenhum valor teria acrescentado à obra espírita. Ou seja, ele mostra que o nome em destaque é irrelevante para a obra. Né? Ele argumenta que o nome dos médiuns não acrescentaria valor à obra. Por quê? Porque o foco, como eu já falei, o foco principal está na mensagem que está sendo transmitida pelos espíritos e não na identidade de quem as intermediou. O médio é apenas um intermediário. A mensagem mesmo, quem está passando as informações são os espíritos. E ele fala, mencioná-los, mas não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Ou seja, ele cita aqui, ó, evitar o amor próprio,
o orgulho de ter o seu nome citado no livro. Para os médios que são verdadeiramente ligados ao espiritismo, eles entendem que isso aí não leva a nada, né? Então, a menção ao amor próprio destaca a importância de se evitar a vaidade, o orgulho no exercício da mediunidade. O objetivo é que os médios se concentrem em servir de canal para a comunicação com o plano espiritual, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento pessoal. E aí Kardec vai além. Ele fala: compreendem eles, os médiuns, que por serem meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalta o mérito pessoal. Ou seja, o médium é apenas um agente meramente passivo. Ele só serve como instrumento para a comunicação dos espíritos, sem interferência no conteúdo das mensagens. E é essa passividade que demonstra que o mérito das comunicações pertence aos espíritos comunicantes e não aos médiuns. E ele finaliza e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho de inteligência aos quais é apenas mecânico um concurso que prestam. Ou seja, a consciência dos médios, eles sabem que o que eles estão fazendo é algo apenas mecânico, é apenas transcrever aquilo que os espíritos estão comunicando a eles. Ou seja, os médios verdadeiros, sérios, comprometidos, que sua participação, eles entendem que a sua participação é apenas algo mecânico. Ou seja, eles oferecem o suporte físico e mental para a comunicação, mas não são os autores da mensagem. Essa consciência da natureza do trabalho mediúnico é que vai contribuir para a humildade e evitar a vaidade.